No vídeo da semana passada, eu comecei a contar para você sobre a minha jornada de autossuperação. E aí eu falei sobre a necessidade da gente trazer sensibilidade e beleza para dentro da gente. E hoje eu vou começar a contar como foi que o meu pai começou a colocar sensibilidade e beleza dentro do meu coração. Antes de qualquer coisa, você já sabe aqueles dois favorzinhos. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. É muito, muito, muito importante. Essa é a história da minha vida. Eu passei por tanta coisa, tanta coisa. E é tão difícil assumir isso tudo, colocar na linha de frente e falar: eu sou essa série de desafios. Eu sou essa série de dificuldades e, portanto, eu sou essa série de auto-superações. Meu pai, então, Rubem Alves, já era um escritor quando eu nasci. E ele, sendo escritor, como foi que ele começou a me ajudar? Ele tem uma frase que ficou muito famosa, que é: ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. Todo mundo sabe que não são todas as ostras que produzem pérolas. Precisa entrar um grão de areia dentro da ostra para ela fazer a pérola. Porque aquele grão de areia machuca, irrita. E aí a ostra produz aquela casca lisinha para parar de sentir dor. A gente na vida também produz belezas para curar as dores da alma da gente. E as minhas dificuldades não deixavam de ser uma forma de doer a alma do meu pai e da minha mãe, lógico. E o meu pai, então, como escritor, começou a escrever histórias para mim. É sempre um dilema qual história foi escrita primeiro, porque é fácil a gente saber qual história foi publicada primeiro. Mas na vida ali, as histórias eram escritas e não eram publicadas assim de imediato, né? E, então eu vou trazer aqui de acordo com a minha memória, com a sequência de fatos que eu vou contar. Mas eu tenho 4 histórias principais e nesse vídeo aqui eu vou contar de 2. A primeira que eu vou contar é essa aqui: A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens. Um livro que hoje em dia está sendo publicado pela editora FTD. Por que a Montanha Encantada dos Gansos Selvagens? Qual foi o grão de areia que entrou no coração do meu pai para ele decidir escrever essa história? Eu era bem pequena. Dizia ele que entre 3 e 4 anos eu tenho minha suspeita que eu fosse tão pequena assim, mas enfim. O meu quarto ficava na frente do quarto dos meus pais e eu acordei de manhã, aquela mania de criança de acordar muito, muito cedo. E meu pai e minha mãe ainda dormiam e acho que eu não podia esperar. E eu fui até o lado do meu pai, cutuquei: papai, papai. Ele falou: o que é, Raquel? Eu lembro como se fosse hoje. Eu perguntei: quando você morrer, você vai sentir saudade? Aí ele ficou estupefato, doeu. Como que eu vou responder uma questão tão profunda sobre a morte para uma menininha tão pequena? E eu completei: não se preocupe, eu vou te abraçar. E quando ele estava bem velhinho, a gente retomou essa conversa e eu prometi a ele que, se fosse possível, eu o abraçaria. Eu tentei, mas ele morreu numa UTI no hospital, cheio de tubos. Era impossível. Mas aqui dentro da minha cabeça e no meu coração, eu abracei ele. E aí ele precisou criar uma analogia e uma metáfora para falar para mim sobre a morte. E ele criou essa história.
ele começou a colocar sensibilidade, beleza para tratar os meus medos. Porque para a autossuperação, a gente precisa vencer os medos. Que criança que não tem medo da morte, não tem medo de crescer. Outra vez, eu comecei a chorar muito porque eu tinha medo de crescer, medo de ficar longe dos meus pais. Nasceu outra história, o medo da sementinha. Mas tem uma história que me toca muito. E foi escrita, essa eu sei, eu tinha 6 anos. E eu ia fazer uma cirurgia para fechar o palato. Isso é muito importante, porque eu ia comer melhor, ia começar a falar melhor. E eu estava com medo. Quem que não fica com medo diante de uma cirurgia, diante do desconhecido? E foi trabalhando esse meu medo que ele escreveu essa história, A Operação de Lili. Essa história da Operação de Lili conta a história de 2 amigos, Lili e Gregório. Lili era uma elefantinha, Gregório era um sapo. E a Lili e o Gregório tinham uma brincadeira que eles gostavam muito de fazer, que era esconde-esconde no fundo do lago. O Gregório se enterrava na lama macia do fundo do lago e a Lili ia com a tromba chupando como se ela se fosse um aspirador de pó. E ela encontrava o Gregório, que saía nadando, dando risada gargalhada porque fazia cocequinha. Acontece que um dia a Lili se distraiu e ela chupou com força demais e o Gregório ficou entalado dentro da tromba dela. E não tinha jeito de sair. Ela precisou fazer uma operação. E foi contando a história da operação de Lili que o meu pai me ajudou a não ter medo. Ele me contou essa história, eu já estava com a camisola no departamento pré-cirúrgico, deitada na maca, esperando para ser levada para o centro cirúrgico. E ele pegou aquelas folhas amareladas, datilografadas, leu para mim. E ele perguntou, você percebe? Você é elefantinha. Eu falei assim, eu percebo. E logo depois, então, chegou uma enfermeira e ela me levou, eu lembro, no colo do centro cirúrgico. Eu falei, tchau, tô indo. Essa questão da beleza, dos sonhos, ela é tão importante, porque quem só cuida do mundo de fora, e olha aqui, não tô dizendo que não precisa, a gente precisa se sentir bem com o nosso corpo. Mas se a gente não cuidar dessa beleza do lado de dentro, a gente fica muito fraco. A gente tropeça muito fácil. O jeito que o meu pai encontrou de cuidar da beleza de dentro de uma criança, que no caso era eu, era escrevendo e lendo muitas histórias. Ele não só escrevia como ele lia muitas histórias de outros autores para mim. Enriquecia o meu mundo. Isso cria um repertório de vida. Então eu vou terminar esse segundo vídeo, que além de contar mais um pouquinho sobre a minha história, eu vou ficar com essa mensagem. Enriqueça o seu mundo interior. Porque quem tem mundo interior não fica sozinho nunca. Quem tem mundo interior é uma pessoa mais forte. E é uma pessoa que pode se auto-esperar muitas e muitas vezes. E eu vou continuar a minha jornada de auto-superação contando mais coisas no vídeo da semana que vem. Tem mais 2 histórias vindo aí. Tchau, tchau.